Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou tentar trazer um pouquinho sobre Figma Agents, né? Eu sei que já é um assunto que muita gente já falou, mas eu acho que talvez seja interessante interpretar como esses agentes podem realmente te ajudar no seu processo de construção, seja de um design system, seja ali na hora de tarefas básicas que você costuma fazer dentro do Figma. Então, eu acho que esses agentes vêm exatamente para isso, para poder estruturar algo que a gente talvez não tinha, que a gente tinha que fazer na mão, então coisas que a gente tinha que fazer na mão que eram tarefas repetitivas, podem entrar agora nesse workflow de agentes. Então, vamos para cima disso daí, vamos dar uma olhada aqui. Bom, para isso, inicialmente, eu vou renomear aqui para Leap Lab, que é um projeto que eu vou tô trazendo aqui com vocês no futuro, então eu já vou tá nomeando aqui como Leap Lab e vou vir aqui nessa estrelinha e vou iniciar um novo chat aqui. Deixa eu só trazer minha câmera para cá. Vou iniciar um novo chat aqui. E o que eu vou pedir para ele? Como a gente está muito ligado nesse workflow de Design System, como eu estou muito ligado nesse workflow de Design System, eu vou pedir para ele me construir um componente de botão, ok? E aí talvez seja interessante a gente pegar, já nesse vídeo aqui mesmo, pegar esse componente de botão aqui e levar ele para o cursor, para a gente desenvolver ele no código e criar um storybook dele. Então, eu mostrar para você como que é o workflow de um product designer que entende de A, assim, de ponta a ponta. Então, acho que seria interessante fazer isso. Então, vamos lá. Crie um componente de botão com algumas variáveis, como default, hover e disable. Eu gosto da cor roxa. Crie essas variáveis de cor e documente também. Também crie variáveis de espaçamento e use dentro do componente de botão. Também importe uma biblioteca de ícones. Vou colocar aqui entre aspas Lucid Icons. Traga. Um ponto que eu acho que é interessante, eu já tentei fazer esse teste aqui uma vez, tá, galera? Há um tempo atrás. E ele não me trouxe nada com nada. Porque o prompt não era bom. Então, talvez trazer um prompt bem estruturado seja legal. Então, seja legal não. É óbvio que é legal você trazer um prompt bem estruturado. Só que você tem que saber o que você vai perguntar. Então, não necessariamente vai ser o workflow mais simples do mundo, mas é um workflow bem detalhado para alguém que entende do que está fazendo. Então, se você quer um componente de botão que é uma tarefa super simples, traga um prompt bom, sabe? Porque você vai reutilizar isso daí mais para frente em outros projetos. Ou no projeto que você está construindo. Lucid Icons traga. Vou colocar aqui Lucid Icons. Preciso poder trocar os ícones. Swap, né? Gosto da fonte Geist. Cara, eu acho que é isso. Eu vou entregar esse prompt aqui para ele e vamos ver o que dá, né? Cria um componente de botão com algumas variáveis, como default, hover e disable. Eu gosto da cor roxa. Cria essas variáveis de cor e documento também. Então, o que eu estou esperando que ele faça? Ele cria aquela tabelinha assim de cor, sabe? Os quadradinhos assim, a cor embaixo. Então, eu acho que pode ser isso que ele vai fazer. Ele está trazendo aqui para mim, ele está me dizendo o que ele está fazendo. Então, eu vou criar o componente de botão. Me deixe puxar a API do plugin Docs. E eu tô para os métodos relevantes que eu vou precisar.
Beleza, então ele tá explorando aqui, é, ele tá explorando os jeitos de construir isso aqui. Galera, ele acabou de terminar aqui a tarefa dele, ele já me trouxe aqui uma documentação, olha que legal. Já me trouxe uma documentação aqui de cores, então ele me trouxe o Purple Palette aqui. Então ele me diz uma rampa completa de roxo, né? Do mais claro ao mais escuro. Então ele diz aqui, ele já me traz um detalhamento. Use as versões mais claras para backgrounds, os valores intermediários para elementos interativos e as versões mais escuras para dar ênfase ou ter ali um hover state, né, ou usar em hover states, né, estados de hover. E ele também me trouxe aqui, ele me trouxe as cores dos botões, então ele tem aqui o default, o hover e o disable, as cores que ele utilizou para isso. Ele também me trouxe aqui os espaçamentos, os tokens de espaçamento. Então ele já me gerou aqui, muito provavelmente ele já me gerou as variáveis aqui, né? Ele também estruturou aqui essas variáveis. Então aqui tem 4 pixels, 8 pixels, 12 pixels, e ele vai fazendo esse salto aqui, né? Pô, legal demais, assim. Interessantíssimo. Então vamos vir aqui, só pra gente dar uma olhada nas nossas variables, olha só. Eu cliquei aqui, tá, pessoal, nessa engrenagemzinha aqui, e que ele já me trouxe aqui as variáveis de cor, ó. Purple 500, 600, 700, 800, ele me trouxe aqui as minhas variáveis de cor. Ele me trouxe os meus neutrals, né, as minhas cores neutras. Então ele me trouxe aqui também. E ele me trouxe os tokens do botão, ok? Então aqui tá hard-coded, depois a gente pode pensar ainda melhor como que a gente vai melhorar essas variáveis aqui, tá? E vai ter como fazer isso com os agentes IA, então tá tranquilo. Cara, o único ponto aqui que eu já notei é que ele veio com esses ícones quebrados aqui, ó. Esses ícones aqui, ele veio quebrado. Mas vamos dar uma olhada primeiro no nosso componente de botão. Aqui, vamos puxar aqui, ó. Eu vim nos assets aqui, tô puxando ele. Vamos ver aqui se ele faz a troca, né? Se ele troca aqui. Vamos ver. Tá, ele tá fazendo o swap instance, então ele entendeu que esses ícones precisam ser ícones separados para poder fazer esse swap, tá? Eu posso aqui trocar para continuar, por exemplo. Continuar. Desabilitar o ícone. E o state aqui dele também. E o disable. E ele também troca aqui também a cor do ícone. Beleza, vamos só fazer o seguinte. Vamos vir aqui no agent. Trazer para cá minha câmera. E vi erros nos ícones. Eles parecem quebrados. Revise os ícones do projeto. Importe talvez outra biblioteca. Gostaria de mais ícones para fazer o swap. E também crie uma propriedade icon only, retirando a parte de texto, caso eu queira apenas o ícone como botão. Isso é uma oportunidade. A gente está criando um componente de botão que ele... Eu não sei se vocês já pegaram uma biblioteca dessas de Design System, de UIKit, gigantesca, com 1 bilhão de variáveis de botão. E variáveis de um monte de componente. Por quê? Porque não é tão inteligente assim, né? É muito mais você escolher granularmente ali o que você deveria o botão que você deveria escolher, o componente que você deveria escolher. Isso não é tão legal. Então, a gente utilizar as propriedades dos componentes para realmente deixar inteligente as coisas. Você não precisa de muitos componentes, você não precisa de muitas variáveis. Você pode fazer tudo isso desabilitando uma coisinha, mudando uma coisinha ali, e você cria um componente novo sem ter muitas variações. Então isso é interessante, beleza?
caso eu queira apenas o ícone como botão. Beleza. Vamos ver aqui o que ele vai fazer e eu já volto com vocês. Bom, ele voltou aqui, me deu aqui um resultado, ele me trouxe mais ícones. Só que ele quebrou aqui a variável, galera. Ó, ele tá trazendo aqui o ícone. Ó, show icon aqui, show label. Só que ele tá trazendo o ícone aqui sem a variável, ó. Ele tá trazendo o ícone aqui com esse valor de cor aqui sem ser uma variável, né? Então ele não puxa a cor direto do texto. Então, galera, a gente vai ter que ajustar. Ele ainda está errando, tá? Ele ainda está errando aqui. Então, vou iterar de novo aqui o que a gente pode fazer. Abandone estes ícones e traga, talvez, uma outra biblioteca para ser usada no componente de botão. E não se esqueça de aplicar a variável de cor no ícone também, quando ele estiver no botão, para ele seguir a mesma cor do texto. Vamos ver se ele entende esse pedido aqui agora. Vai ser a última vez que eu vou testar. Se ele não conseguir de novo, ele ainda não está tão inteligente para a gente usar nosso workflow de trabalho. Ele já deu uma boa melhorada, fez bastante coisa aqui de documentação e tal. Então talvez a gente esteja pedindo demais para ele importar uma biblioteca de ícones e incluir lá dentro de um botão. Talvez seja pedir demais. Opa, galera, agora eu acho que ele trouxe uma parada legal aqui, hein, pai? Vamos dar uma olhada. Ué, cadê os ícones? Esse aqui tá como antigo. Esse aqui também, beleza, vamos ver. Bom, ele tinha me pedido, durante essa parte que eu não mostrei, que ele fica gerando aqui, né? Ele me pediu para adicionar uma biblioteca de ícones externa. Então, ele me pediu para escolher uma dessas. Eu escolhi o Material Design, tá? Porque já vem meio que por padrão no Figma e tal. Eu queria que fosse algo simples. E ele me trouxe aqui o Material Design mesmo. Os ícones. Eu não sei se ele trouxe todos e tal. Vamos ver aqui nos assets o que ele fez aqui. Cara, ok, ele... Vamos dar uma olhada na estrutura do componente. Vou puxar aqui o componente e olha só. Ele trouxe aqui, ó. Created in this file, a gente não tem nenhum componente, mas quando a gente puxa aqui, ó, ele tem aqui estruturado na minha biblioteca. Alguns... meio inconsistente também, né? Alguns estão filled, assim, meio com uma borda maior. Esse aqui tá filled, ele não tá outlined, né? Meio inconsistente, mas tudo bem. Tudo bem. Isso aqui poderia ser uma coisa que a gente iria na biblioteca do Figma, a gente ia na comunidade do Figma, buscaria talvez por Lucid Icons aqui, traria esses ícones e criaria eles como componentes individuais e incluiria dentro do componente de botão, uma coisa super simples, mas ele conseguiu aqui me gerar uma boa... Essa parte da documentação aqui foi o que mais me impressionou, né? Ficou bem legal, cara. Ele criou esses tokens aqui, button padding Y, button padding X, button gap e button border radius. Então ele me criou uma variável de border radius, ele me criou variáveis para o botão esquerda e direita, em cima e embaixo. Ele me criou um gap, aqui um espaçamento entre o ícone e o botão, e o texto do botão. Então ele me trouxe tudo isso aqui no painel do Auto Layout.
E ele também conseguiu, galera, olha só, aqui na estrutura do componente, eu tenho default, hover, ele vira um roxo mais escurinho, e o disable ele fica um roxo clarinho, né, meio apagado. E o texto também muda de cor. Eu posso trocar aqui para entrar, sei lá, alguma coisa. Entrar. Ah, o que eu acho que dá para incluir aqui e que não vai ser tão difícil dele fazer. Esse show icon aqui eu posso retirar. Show label eu posso manter só o ícone. E a gente também tem que colocar um ícone do outro lado, para poder escolher o lado que eu quero o meu ícone, né? Eu vou pedir isso para ele aqui, vamos ver se rola. Eu vou clicar aqui no componente de botão para ele entender isso. No nosso componente de botão, coloque um ícone do lado direito também. Preciso poder escolher o lado em que quero o ícone. Vamos ver se ele entende. Esse daqui não vou cortar, vou manter aqui para ver o tempo que ele entende essa pedida, né? Aí vamos ver o tempo que ele itera. Ele fica colocando aqui esse Plan Next Steps. Vou adicionar o ícone à direita do texto em cada variante para poder criar a propriedade de controlar a visibilidade de cada lado. Isso é importante, né? Tem que ter. Por isso, quando você vê um componente, algum desses UI kits que você vê por aí, você vê 2 ícones, né? Porque você vai fazer ali, você vai desligar o ícone e vai manter um só, entende? Então, é por isso que você vê 2, porque você geralmente desliga um e escolhe o lado que você quer o ícone, ou se você quer um ícone, né? Então, a gente deixa muito mais inteligente o nosso componente de botão desse jeito, apenas ligando e desligando coisas, a gente vai estilizando ele do jeito que a gente quer. Isso é muito legal. Você vê que ele vai fazendo aqui, Inspecting Button Structure. Agora vou renomear as propriedades atuais para Left Icon, Show Left Icon. Adicionar o ícone à direita com as suas próprias propriedades e aplicar as variáveis de cor. Adicionando um botão direito, um ícone na direita do botão. Vamos ver. Vamos ver se ele finalizou isso aqui. Eu não sei se ele fez, não. Show left icon. Show right icon. Ok, ele me fez, mas ele não puxou as variáveis de cor. Ok, ele não puxou as variáveis. Na realidade, não. As variáveis não estão... Vamos só conferir aqui mesmo. Entendi, ele está puxando a variável de cor do Design System do Material Design. As variáveis de cor deste ícone à direita não são as nossas. Ele está puxando a do Design System, em que está atrelado. Vamos ver aqui. Então você vê que ainda não é aquela parada, entendeu? Que todo mundo fala que, nossa, é incrível, é sensacional, vai acabar o trabalho do designer. Não, não é isso. Ainda você tem que ficar iterando demais, velho. E isso quando ele não inventa a moda completa, entendeu? E ele faz essas coisas. Então é importante ter isso em mente, entendeu? Que não é assim que vai funcionar sempre, galera. Beleza? Acho que agora ele fez algo legal. Então aqui ele tem o Show Left Icon. Então eu vou desligar ele aqui. Ele fica só o Right Icon e o Label. Então ele fica esse botão aqui. Se eu quiser que seja o contrário, eu vou desligar o Right Icon. Beleza? Ok, eu posso trocar o ícone dos dois para cá. Então aqui no Left Icon eu vou colocar a seta para cá. Pronto, aqui. Não sei para quem alguém usaria isso, mas tudo bem. Então, assim, ele conseguiu agora trazer um componente até inteligente pra gente. Você pode ver que são poucas variações, mas ele pode se transformar em muita coisa. É isso que
se espera de um componente legal, assim, sabe? De um bom componente bem estruturado. O que dá para fazer agora, tá bom? O que dá para fazer agora é levar isso pro cursor. Eu vou fazer isso nesse vídeo só pra gente ver o poder dessas ferramentas, assim, né? Pronto, pessoal, agora eu já tô aqui no cursor, tá? Eu já criei uma pastinha aqui, mas basicamente essa é a cara do cursor, né? Ele é uma IDE de código, então basicamente, quando eu clicar aqui, ó, eu criei essa pastinha aqui pra gente, beleza, então tá tranquilo. E ele não tem nada demais, você pode ver aqui que é uma tela simples, mas se eu clico aqui em New Agent, olha só, ele vai, não sei porque que ele abriu dois aqui, mas tudo bem. Ele vai abrir aqui essa carinha aqui, que é o agente do cursor. Então, basicamente, é super simples. Eu tenho aqui, ó, ele tá no modo agente, que é esse carinha aqui. O que é o modo agente? É o modo que vai criar alguma coisa para mim, que vai criar alguma coisa relacionada a código. Tem o modo de plano, que é onde eu vou estar conversando ali com ele, e ele vai criar um plano e vai mandar para o agente construir. Então, geralmente fica algo mais assertivo. O modo debug é quando você tem algum problema que está rolando que você não consegue ver ali o que é. E aí você manda para o modo debug que ele é específico para isso. Então ele vai ali fazer testes, vai tentar achar o que está causando esse problema. Esse multitask aqui, eu não sei qual que é a diferença dele para criar um novo agente aqui e fazer um outro pedido. Não sei qual que é a parada dele, nunca usei. E o modo ask é que é interessante porque ele vai... Eu posso perguntar alguma coisa relacionada ao código que já está escrito. Entendeu? Então, tal coisa, como tal coisa acontece? Eu vou lá e peço para o modo ask e ele vai ali me dizer exatamente com base no que já tem de código, tá? Porque eu posso perguntar com base na minha codebase. Então é super simples, eu estou usando esse modelo aqui que é o Cursor Grok 4.5, que é um modelo ótimo, né? O Elon Musk comprou, né? O Elon Musk da SpaceX comprou o Cursor, então ele colocou o Grok aqui como modelo do Cursor, então, pô, tá sensacional para mim, mas eu tenho outros também, eu tenho o Composer, que também é do Cursor, tenho o Opus 5, que é super caro, não vou usar o Opus, o GPT 5.6 Sol, o Fable 5, que é o que todo mundo fala que é... Nossa, é bom mesmo esse aqui. Mas eu não uso porque gasta muito token. O Sonnet... Então tem vários aqui que você pode usar, né? O que a gente vai fazer? Eu tenho que integrar o meu cursor com o meu Figma. Então eu tenho que fazer esse link dos dois. Eu vou clicar aqui em Open Cursor Settings, Tools e MCP. Você vê que ele já aparece aqui para mim o Figma, tá? Ele já me aparece aqui. Mas eu vou apertar Logout aqui, porque eu não quero que apareça. Então, eu vou meio que mostrar para vocês como que seria eu procurar pelo Figma aqui. Então, eu vou vir aqui em Plugins e vou digitar Figma. E aí eu clico aqui. E aí eu clico em Try in Chat. Ele vai me dizer aqui que precisa de autenticação. Iniciando o login agora, então ele vai iniciar o login aqui para mim. Ó, pessoal, ele fez aqui a abertura dessa página do Figma, então com aquele chat lá que a gente clicou ali do plugin, ele abriu aqui pra gente essa página. Eu vou clicar aqui em Agree and Allow Access e pronto, galera, ele abriu aqui pra mim o Figma, já tá logado, já tá com a conta que eu tinha, que eu precisava, já conectei aqui, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte, já que tá conectado, eu vou vir com o procedimento que a gente geralmente faz. Então, beleza, eu tenho aqui um design no Figma. Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito e vou vir aqui em Copy Paste. E vou clicar em Copy Link to Selection. Então, nesse Copy Link to Selection, ele vai copiar o link disso aqui, dessa seleção. Então, eu vou clicar aqui no cursor de novo. Vou trazer para cá, ó. Crie este componente de botão utilizando React e documente ele no Storybook. Use o MCP do Figma para entender as variables tanto de cor
quanto de spacing que estão presentes neste componente. A ideia é criar o Pixel Perfect, incluindo as variações do botão. Pronto, um prompt bem simples assim, e vou dar um Enter aqui. Ele vai estar planejando os próximos passos dele. Vamos ver aqui. Vou extrair o design e as variáveis do Figma em paralelo, mapear como o projeto organiza React Storybook. Beleza. O workspace está vazio, vou puxar o design e as variáveis do Figma. Então ele está dizendo que meu workspace aqui está vazio, então ele vai puxar essas variáveis e vai trazer para cá. E essas variáveis todas, todo o código que for aparecer, ele vai aparecer aqui do lado, que é onde a gente tem a estrutura de código inteira, né? Então vamos ver ele trabalhar aqui. Ele aparece essas tools aqui que ele está explorando, quer dizer que ele está buscando dentro do Figma. Olha, ele já gerou aqui código pra gente, olha só. Vamos dar uma olhada enquanto ele trabalha. Beleza. Olha, ele tá baixando aqui o Storybook, tá configurando tudo certinho aqui. Isso sozinho, tá? Ele tá fazendo isso sozinho, automaticamente. E se precisar de alguma coisa que precise de aprovação, muito provavelmente ele vai perguntar pra mim se eu aprovo ou não. Beleza? Então ele já gerou aqui a pasta do Storybook. Tá aqui em cima, o ponto Storybook. Ele tem esse source aqui, que ele tem assets, components aqui, ó. Componente de button. Tem as stories aqui. Isso tudo relacionado ao Storybook, tá, pessoal? Playwright, aqui também. Playwright é uma ferramenta de teste, né? E aí, vamos ver o que esse camarada aqui traz pra gente de resultado. Vou criar tokens, o componente de button e as stories do Storybook com base nas variáveis do Figma. Beleza. Ok? Ele vai me gerar aqueles tokens que foram gerados através do agente do Figma. Então, ele está buscando exatamente aquilo e está trazendo para a gente aqui em forma de código. Já me criou o componente de button aqui, beleza? Ele está criando as stories, né? Que vão ser as variações disso aí. Lá no Storybook eu vou mostrar para vocês como que fica, para a gente poder ver esse componente. Ele trouxe a fonte. Pronto, ele finalizou aqui, ó, o nosso componente. Ele foi super rápido construindo isso aqui. E agora pode ser que fique um pouquinho técnico assim, mas é super simples também de entender isso daqui, gente. Você vê que tem aqui, ele tá me pedindo para ele rodar esses comandos aqui, ó. Esse npm run storybook e npm run dev. Então, se eu clicar em Command J, ele vai abrir o terminal para mim, beleza? Que é basicamente isso aqui. Então, eu vou digitar exatamente o que está ali. npm run storybook. Pronto, ele vai me abrir o storybook aqui, ó. Ele vai me abrir aqui com base no que foi construído ali. Ele me abre uma aba nova no Chrome e ele me diz o que foi construído. Então aqui ele tem a documentação do que foi criado, exatamente o que está lá no Figma. Então ele trouxe os tokens aqui pra gente, ó. Ele mesmo fez e ele trouxe o botão Pixel Perfect, exatamente como a gente pediu. Então se eu venho aqui e digito
ele vai renderizar exatamente o que eu escrevi. Então, é como se fosse aquele painelzinho do lado do Figma, só que no código de verdade. E isso, para um UX designer, para um product designer, é incrível, né? Então, eu posso vir aqui, show label, e eu vou desabilitar, habilitar. É basicamente aquele ladinho do Figma lá, só que visual aqui. Então, você consegue ver exatamente o que foi, né, construído ou não. E aqui ele tem as stories para cá. Então, ele tem a versão default, que é a versão padrão. Ele tem a versão com hover, então ele me traz aqui essa versão com hover. Ele tem a versão disable para eu poder ver como fica. A versão interactive, então aqui, ó, é a versão com hover passando aqui, ó. Eu posso ver como que ficaria o hover. Eu tenho os 3 estados aqui. Eu tenho a versão só com ícone. Eu tenho a versão com ícone na direita. Eu tenho a versão com os 2 ícones. Então ele me criou essas stories, que são as variações aqui. Então você pode ver que construir Design System ficou super simples com agentes de IA. Nunca foi tão simples unir Product Designer e desenvolvedor. Nunca foi tão simples fazer com que pessoas não técnicas se comuniquem através da inteligência artificial de coisas que eram extremamente complexas para algo mais simples. Então você entendeu agora, você tem esse componente aqui para você utilizar em projetos de verdade no código. Então é super legal e eu espero que tenha ajudado vocês aí a entender como que funciona esse workflow de trabalho com agentes de inteligência artificial. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!